Olá, tudo bem? Meu nome é Alec, faço parte do grupo composto também pela Daiane, pelo Gustavo, pela Manuela, pelo Igor. E eu vou mostrar para vocês a solução que nós propomos. Então, começando pelo cenário do problema que nós abordamos. Então, nós consideramos as chuvas intensas e prolongadas, que são frequentes em São Paulo, principalmente em alguns meses do ano. E elas sobrecarregam o sistema de drenagem urbana, causam inundações e são um fator importante para o problema que nós consideramos. Geralmente elas são acompanhadas também de ventos fortes, que também têm um grande impacto em eventos de queda de energia. E essas quedas de energia, elas acontecem com mais frequência em uns bairros do que em outros. Então, nós consideramos isso também na nossa análise e é algo que afetou bastante toda a entrega que nós desenvolvemos, que eu vou explicar um pouquinho mais adiante. Nós utilizamos mais ou menos 5 anos de dados de fontes como ANEEL, CEGESP, INPE e INMET. Nós extraímos e tratamos esses dados com algumas ferramentas como Python, e a ideia é que nós encontrássemos uma correlação entre o volume de chuva e os eventos de interrupção de energia. E a nossa principal entrega é algo que nós chamamos de limiar de alerta. Então, analisando os dados históricos entre o volume de chuva e os eventos de interrupção de energia, nós identificamos níveis de alerta para cada bairro, e os níveis seriam baixo, médio e alto. Com isso, nós extraímos dados de uma API de previsão de tempo e, considerando o volume de chuva esperado para os próximos dias, nós conseguimos mostrar em um dash interativo quais bairros têm o nível baixo, médio e alto de alerta para os próximos dias. Nós temos duas principais fontes de dados, a primeira sendo os arquivos extraídos daqueles portais como ANEEL e CEGESP, e a API de previsão de tempo. Ambos os dados são tratados utilizando Python, então eles são extraídos, concatenados e tratados, todos no ambiente do Colab, então a gente usou bastante as ferramentas do Google para esse projeto. Os dados são tratados através do dbt, que é uma ferramenta que permite utilizar tanto Python quanto o SQL para fazer a tratativa dos dados. O dbt interage com o SQL Server, que é a nossa camada de banco de dados, tanto enviando dados quanto tratando dados que já estão armazenados no SQL Server. Com isso, o dbt ele armazena no SQL Server uma camada final de dados prontos para consumo, que são utilizados pelo Power BI, que é a nossa camada de interação com o usuário. Então, o usuário pode acessar esse dashboard, que é a nossa entrega final, e lá ele tem tanto dados históricos quanto a previsão para os próximos dias, que é o que eu vou explorar um pouquinho mais com vocês adiante. Aqui embaixo tem os links para vocês acessarem as ferramentas que eu comentei agora, o diretório do projeto, que tem os arquivos que nós utilizamos para análise histórica e também os scripts Python, o projeto DBT que está no GitHub para vocês analisarem, né, os arquivos e verem como que foi a tratativa de dados, e por fim o dashboard, que é o principal, que eu vou explorar um pouquinho agora. Agora, explorando um pouco melhor o dashboard que nós criamos, nós temos tanto dados de interrupção de energia quanto de volume de precipitação. Começando pela esquerda, nós temos os bairros com as suas quantidades de unidades consumidoras afetadas. Aqui em cima temos a precipitação média, o volume total de interrupção de energia, e aqui temos uma camada de filtro. Então eu posso selecionar um período específico, algum bairro específico. Então, se eu filtrar por algum bairro, os dados do dashboard são filtrados também. E os motivos finais, né, os motivos de queda de energia. Então, aqui na nossa análise, nós consideramos apenas quedas de energia relacionadas a meio ambiente. Então, os motivos que vocês vão encontrar aqui estão muito relacionados a isso. Então, se eu filtrar por um motivo específico, os dados também são filtrados. Aqui nós temos a média de precipitação por mês, a quantidade de unidades, a quantidade total, né, de consumidores afetados pelas quedas de energia, e aqui um visual, né, dos principais ofensores relacionados às quedas. Nossa principal entrega, né, em relação à previsão, nosso sistema de alerta, está aqui à direita. Então nós temos a previsão do tempo para os próximos dias. No dia que eu estou gravando esse vídeo, nós não temos previsão de precipitação para os próximos dias, então a previsão ela também é alterada de acordo com o bairro. Bairros próximos, né, tem previsão de tempo muito parecida, mas qual que é a entrega mais importante aqui, né? Com o volume de precipitação prevista, por exemplo, para um bairro específico, nós podemos comparar com o limiar de risco definido para esse bairro. Então aqui nós temos os volumes de acordo com cada limiar, e se eu mudar para outro bairro, por exemplo, nós temos volumes um pouco diferentes, baseados no nosso histórico de dados. Então, comparando a precipitação prevista com o risco para cada bairro, a ideia é que a gente possa ter uma previsão para os próximos dias de quais bairros podem ter riscos maiores de acordo com a previsão do tempo.